Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por mais uma tarde, estarmos aqui na minha casa, na nossa casa, onde Deus tem nos abençoado até aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Por mais uma terça-feira, tarde da bênção, 15 horas da tarde, né? A hora que a gente busca o Senhor, engrandece a Ele. Aleluia, né? Louvamos a Deus porque Ele é bom, porque até aqui Ele tem estado conosco. Nessa tarde, né? Nós fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente. Aleluia. É bom estar na presença do Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? Andréia já está conosco, irmão Testa, irmã Vilma. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Nós sentimos, né, que esses dias Deus já abençoou bastante as nossas vidas, esteve, aleluia, ministrando no nosso coração. E Deus é bom, queridos, por isso que nós temos que render graças ao Senhor todos os dias, né? Minha sobrinha Rose também já está conosco, Rosimeire. Glória a Deus. Queridos, eu vou ler um versículo da palavra de Deus, Salmo 67. Eu vou ler ele todo porque ele é 7 versículos apenas nessa tarde. Salmos de número 67. As nações rendem graças, né? A quem? Ao Senhor. Nós temos que render graças a Ele. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Glória a Deus, né? Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso, que nós possamos realmente, né, render graças a Ele, para que Ele seja gracioso para conosco e nos abençoa. Amém? Paz do Senhor, Bel, Deus abençoe. Estamos com saudade. Né? Pastor José, Deus abençoe, querido, nosso pastor. Deus abençoe nosso pastor José, sua casa, família, em nome de Jesus, né? Deus, Ele é muito bom, queridos. Nós é que muitas vezes não sabemos reconhecer, né, a grandeza desse Deus, aleluia, né? É Ele que faz o nosso rosto resplandecer, né? E que nós possamos cada dia mais querer conhecer esse Deus que todo, né, todo louvor, toda adoração, aleluia, seja para Ele. Que nós possamos render a Ele, né, as nossas vidas a cada manhã, pois a Ele pertence, né, tudo. Então, por isso, nessa tarde, né, aqui o salmista estava falando, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoa, aleluia, né, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Queridos, isso é importante, né? Que a salvação do Senhor alcance toda a terra, né? Aleluia. André pedindo oração para o Aleph e a Hannah. Deus abençoe eles, né? Que continue abençoando em nome de Jesus, né? Irmão Marcelo também está conosco. Paz do Senhor, né? Sentimos saudade da Vilma, Marcelo. Final de semana foram viajar, passear, ver a filha, né? A Ana, glória a Deus, lá em Campinas. É bom, né? Passear um pouquinho. Irmã Ercília, Deus abençoe, querida. Irmão Val. São vários irmãos, famílias, pessoas que têm entrado conosco. Deus abençoe a sua vida, queridos, nessa tarde. Que Deus continue a abençoar a sua casa, né, seu lar. Tudo aquilo que você tem colocado na presença dEle, né? Que Ele possa abrir portas, entrar com providências, né, em áreas da saúde, em áreas financeiras, aleluia, em área que esteja na justiça, né? André
Andréia também sempre tem pedido, né, Andréia, para aposentadoria, que Deus abra as portas em nome de Jesus, né, querida? Que você também pode, né, também estar sendo, né, aposentar em nome de Jesus. Oração também pela Fabiana, todos, né? Aqui tá já no meu caderninho vários pedidos, né? Adriana, Deus abençoe, querida, também, você, seu esposo, família, né, aí no assentamento Santa Ana. Deus abençoe, né? A gente tem pedido oração aqui. Irmãos, eu vou pedir alguns momentos aqui de oração. Tem vários nomes, pessoas, né? Alguns é enfermidade. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde a vocês que está conosco, aleluia. Patrícia, Deus abençoe, Patrícia, glória a Deus, né? Vamos pedir então, queridos, aqui alguns nomes e pedidos de oração. Você também possa estar colocando, né? O pastor Luiz vai estar anotando. E aqueles que entrarem depois, a gente vai estar orando no final, né? Em nome de Jesus. Então, olha, eu preciso de oração, né? Eu, meu esposo, precisamos de oração. Eu sei que os irmãos orem, mas é bom a gente estar pedindo, né? Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Então, aqui, por mim, pelo pastor Luiz, meus irmãos, né, Moacir, toda a família, Lucia, família, Márcia, família, Simone, toda a família dela, seu pai, né, José Cícero, que está fazendo um tratamento, que Deus o abençoe, pela Andréia, ali no Paraná, toda a família, né, Andréia, pelo Alif e a Hanna, que está lá na Itália, que Deus dê providência a eles, em nome de Jesus, pelo Osnildo, né, presbítero Osnildo, que fez uma nova cirurgia para tirar as placas, né, que estava assim infeccionando, mas já está bem melhor e futuramente vai fazer mais uma, né, para fazer uma correção. Que Deus ponha as mãos sobre o nosso irmão Osnildo, sua família, a Cláudia, toda a família, pela irmã Laura, pelo irmão Edgar, presbítero Edgar, está precisando de oração, pelo Márcio, né, Oliveira, também tem precisado muito de oração, para que Deus cicatrize, né, totalmente aquele, né, ferimento ali no seu pé, para o irmão Márcio Rogério, né, que Deus dê libertação, para o assentamento ali Santa Irene, todas as famílias ali, esse final de semana, né, agora, de sábado e domingo, nós vamos estar lá no assentamento Santa Ana, vamos passar no Santa Ana e vamos para o Santa Irene, né? Vai ter o culto ali à tarde, no domingo. No sábado a gente vai estar visitando famílias. Irmão, ore por nós, né? Nós vamos sábado de manhãzinha, voltamos só domingo à noite, né? Aleluia, glória a Deus. Passamos 2 dias ali no trabalho, né, de missões da Igreja Evangélica de Presidente Prudente. Deus tem nos sustentado até aqui, né? Vamos passar aí na casa da Adriana. Glória a Deus, né, Adriana? Vamos nos ver, dar um abraço, né? Matar a saudade. Que Deus continue abençoando, irmãos. Pela Silvana Guedes, aquela moça que eu pedi oração, ela ia fazer uma cirurgia no cérebro, ela estava com um caroço muito grande, mas graças a Deus, Deus já operou grandemente na vida da Silvana, ela já está em casa, glória a Deus. Para Lucilene também, pelo Júlio, uma moça que está enferma, irmãos, está com um problema seríssimo de câncer. Que Deus tenha misericórdia, ela tem 2 meninas, uma de 3, uma de 6 anos, está muito debilitada, Luciane, e pelo Júlio, não é fácil, um momento muito difícil essa moça tem passado. Pela minha tia Neuza, todas as famílias ali do sítio, né? Meus primos, pelas esposas, todos eles. Pelo irmão Romualdo, que Deus abençoe, pelo Wilson e a Rosana, Deus abençoe, primo Jamil, né? Já saiu do hospital, mas daqui uns dias ele tem uma consulta, ele precisa de passar por mais uma cirurgia. Vamos orar pelo primo Jamil Ortega, em nome de Jesus, pela senhora Dirce Marcos, pela Jordana, né, ali, pela Ana Lourdes, né, pelo neto dela, o Cauã, né, que está passando por um momento difícil lá em Dourados. Vamos orar, eles são famílias da irmã Alcina, glória a Deus, né, e também orar pelas famílias, né, irmãos, lá do litoral, onde passou aquele momento difícil ali, né, aquelas encostas ali, né, descendo água, cobrindo um monte de casas, muitas pessoas morreram. Que Deus tenha misericórdia, né, ali daquelas pessoas, ali em Santos, né, naquela Baixada Santista. Deus tenha misericórdia pelo Brasil. Vamos continuar orando pelos missionários em campo. Também a irmã Alcina pediu para a família, né, de um acidente que teve, também nós vimos sobre o acidente na TV Fronteira,
uma jovem de 22 anos, uma outra de 33, uma é de Regente, outra Tarabai, e tenho também alguém que é de Pirapó, um outro moradora, né? Morreu, né, nesse acidente. Vamos orar pelas famílias ali enlutada. Não é fácil, irmãos, também lá pela Ucrânia, né? Daquela guerra, lá na Turquia ainda, né? Pessoas ainda devem, nem sei se já acharam mais alguém, já faz muitos dias, né? Na Síria. Que Deus tenha misericórdia desse povo, né? Aqui no Brasil, essas coisas que têm acontecido também. Pelo Ricardo, da irmã Sebastiana, pelo Ricardo, da irmã Marilene, pelos Mateus e Júnior, filhos da irmã Alcina, pelos projetos, né? Vida, Esperança, Esquadrão da Vida. Queridos, são muitos, né? Aleluia. Pastora de Lázara, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Pastora amiga, amada nossa, né? Deus abençoe você, sua família, seu ministério, em nome de Jesus, né? Tá conosco, glória a Deus, né? Motivo de glorificar o Senhor. Queridos, né? Vamos orar, né? Brasil precisa, né? De oração, muito, né? E esses dias a gente tem orado e não é fácil, né? Coisas que acontecem, mas muitas vezes o povo se afasta de Deus, né? O povo não procura Deus, o povo quer procurar apenas aquilo que sacia, que alegra a carne. E é difícil, né? Então coisas acontecem, às vezes a gente não entende, mas Deus está no controle de tudo, né? Ele está no controle de tudo. Então vamos orar aqui, né? Como eu disse, muitas famílias, pessoas, né? Cirurgias que passaram, outros que vão passar, outros por enfermidade que estão passando no momento, outros que vão coisas na justiça, outros, né, no caso famílias enlutada, outros que estão com problema dificílimo, né, de tratamento de câncer, só Jesus, amém? Então nós vamos orar, né, nós daqui, você daí, vamos orar, interceder para que Deus venha de encontro, né, a essas famílias, vidas. Nós precisamos, como eu disse, famílias necessitam de Jesus. Amém, queridos? Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo teu grande amor que um dia derramou na cruz do Calvário por cada um de nós. Por essas vidas que eu mencionei nomes, o Senhor sabe e conhece toda a necessidade. Pai querido, em nome de Jesus, entra com providência em qualquer área, Deus, nessa tarde. Na cura de enfermidade, libertação, restauração. Deus, porta de trabalho, coisas na justiça. Pai, em nome de Jesus, aposentadoria. Oh Deus, só o Senhor é que sabe todas as coisas e está no controle de tudo. Por isso, em nome de Jesus que nós oramos. Clamamos o teu sangue. Que o Senhor visita essas casas, essas famílias, essas vidas, essas mulheres, homens que precisam ser tocados nessa tarde, Pai. Através das tuas mãos curadoras, as suas mãos que cura, que sara, aleluia, todo mal. E que tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as famílias, casas, que o Senhor venha repreender agora em nome de Jesus, que saia. Também temos ouvido muitos, Deus, muitas pessoas, Pai, que estão se suicidando, tirando a sua própria vida. Deus, tenha misericórdia das famílias. Deus, muitos estão precisando de Ti. Muitos, ó Pai, estão necessitando do amor de Jesus. E muitos estão distantes, Pai. Tenha misericórdia. Usa-nos, Senhor, para levar a Tua palavra, para resgatar essas vidas, Pai, das mãos do inimigo, para resgatar essas vidas, Pai, das mãos do diabo. Que essas vidas possam, Senhor, ter um encontro com o Senhor. Usa, Pai, homens, mulheres que levam a tua palavra, Senhor, enquanto é dia, porque nós sabemos que a palavra diz que virá noite, aonde nada podemos fazer. Desperta a tua igreja na face da terra. Continua, Pai, abençoando, Pai, aqueles missionários que têm levado a tua palavra. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Quantas perseguição, quantos, ó Pai, estão oprimidos, ó Pai, desses governos que não aprovam, Deus, a tua palavra. E Deus, também quero colocar aquelas nações em guerra, nações que têm terremotos, nações como aqui no Brasil, aquelas famílias enlutadas. Deus, o Senhor tem misericórdia. Eu sei que o Senhor tem propósito, tem projetos nessas famílias, Senhor. Então entra com providência para que o teu nome seja glorificado. O nosso Brasil necessita de ti. O nosso Brasil necessita que as tuas mãos de poder, Senhor, quebra o laço, desfaz as barreiras,
cilaleiras, armadilha, toda corrupção, todo mal, todo levante contra esta nação, nós repreendemos em nome de Jesus, porque há poder no teu sangue, há poder no nome de Jesus, nome que liberta, nome que cura, nome que transforma, aleluia. Por isso nessa tarde nós estamos aqui falando da tua palavra, orando junto com meus irmãos, com as minhas irmãs, que o Senhor entre em cada casa, alegra este coração, tira a tristeza, abre portas, tuas mãos de poder, Senhor, sobre qualquer enfermidade, sobre este casamento. Deus deu amor, restaura, Senhor, a comunhão, restaura a confiança, Senhor, para a glória do teu nome. Eu oro, Deus, nessa tarde, agradecidas por tudo, Pai, porque o Senhor é bom e tem estado conosco. Continua sustentando a minha vida, a vida do meu esposo, nos dá força, nos anima, Senhor, nesta jornada. Assim nós oramos, que o teu Espírito Santo continua ainda, Pai, a falar ao nosso coração, como ele tem falado até aqui. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Primo Jamil, Deus te abençoe, querido, né? Já pedi oração por você. Graças a Deus, né? Você já está em sua casa. A prima Sebastiana também está pedindo pela família, saúde, né? Já 15 dias passando mal. Nós já oramos pela família, né? Tiana, a gente depois ora novamente por você, tá, amada? Em nome de Jesus, né? Irmã Ercília, que é por família, Andréia também, né? Por família, aposentadoria, Fabiana. Então nós oramos aqui já, né, queridos? E vamos orar depois, um pouquinho mais, por outras também família, né? Para que Deus continue abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus, né? A irmã Ercília pediu pela família, nós vamos estar orando. Minha irmã Márcia também já está conosco, Deus abençoe a irmã querida, ali em Campo Grande, né? A irmã Ercília Ortega, Márcia, que está conosco, mora aí em Campo Grande, viu? É uma amiga que a gente começou a ter pelas lives. A gente não conhece ela pessoalmente, mas ela mora aí em Campo Grande, né? Então, Ercília, minha irmã Márcia mora aí também, né? Conhecida, e que Deus... o primo Valdeci já teve na casa dela, né? Uma vez que a gente teve em Campo Grande, o Valdeci foi na casa dela. Mas enfim, a gente vai estar se comunicando. Quem sabe dá certo da gente fazer uma visita quando for em Campo Grande, visitar a irmã Ercília e a minha irmã passar a conhecê-la, né? Aleluia, glória a Deus, né? Então, amados, é isso, né? Deus é assim, ele faz com que nós conhecemos pessoas de longe, de perto, aleluia, né? E Deus alegra o nosso coração nessa tarde, né? Com a vida de cada um de vocês que está conosco, amém, queridos? Então, eu já vou estar passando para o pastor Luiz nessa tarde, né? Deus tem ainda uma palavra para nós, vamos ficar ligados, prestando atenção em tudo mais que Deus tem para falar conosco, amém? Então a palavra está com o pastor Luiz nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero mandar também um abraço ao pastor José, né? De Minas Gerais. né? Glória a Deus. Um abraço, pastor José, família. Estamos aguardando aqui a gente combinar uma pescaria lá no Mato Grosso, lá, né? Nós possamos ter essa oportunidade lá e aproveitar e fazer o trabalho lá de evangelização lá, né? Assentamento Santa Irene, assentamento Santa Ana, há muitas almas pra gente Senhor. ganhar para Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. Quero verdade. agradecer a Deus, porque o Senhor, ele tem nos sustentado com seu grande amor, onde temos trabalhado muito, né? Esses dias, até a companheira aqui, nesses dias de, vamos dizer assim, de carnaval, mais feriado, né? A gente descansou bastante. E sexta-feira tivemos terminando a primeira campanha de vigílias lá na Chácara Chantilly. E os jovens... 7 vigílias já. 7 vigílias, né? A primeira campanha lá na Chácara Chantilly. Aleluia. E os jovens estavam em acampamento, eu creio que uma hora dessa já terminou o acampamento. E sábado nós estivemos lá, às 11 horas da noite, dirigindo uma vigília lá com jovens, muitos jovens, bastante pessoas lá,
Deus agiu de uma maneira grande e poderosa lá, o trabalhar de Deus foi maravilhoso e o nome do Senhor foi glorificado, né? Até estou vendo aí a Tânia, né? O Luiz estava lá, né? Verdade. A gente abraçou ele lá, conversei bastante com o Luiz, né? Fiquei muito feliz de ver o Luiz Augusto, né? É Luiz Augusto. Luiz Gustavo. Ah, Luiz Gustavo. Nós Preparação estava lá na vigília. E a vigília terminou por volta de quase 1h da manhã. E ali foi um grande mover de Deus, né? Fiquei muito feliz pelo mover de Deus lá, através do Espírito Santo. Estivemos já domingo pregando na Vila Aurélio, né? E hoje já estamos aqui para poder ministrar uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. Glória Desde a Deus. ontem estava trabalhando em cima dessa palavra, onde ela se encontra, livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. Nesses dias quase nós não pudemos sair, porque estava chovendo muito aqui, né? E então nós aproveitamos bastante para estar preparando essa palavra que está aqui, livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Eu fiquei até meio preocupado, né? Nesta palavra em que Deus ministrou no meu coração, mas a gente analisando e vendo o que está acontecendo nas nações, ou seja, nos 4 cantos do mundo, a gente, mais do que nunca, temos que estar preparado, temos que estar na dependência de Deus através do Espírito Santo, porque nós vemos que Jesus está às portas a buscar a sua igreja. Por isso, o profeta Amós, lá no capítulo 4, versículo 12, ele nos ensina: prepara, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Ou seja, Deus, ele está nos dando essa oportunidade em que nós temos tido no nosso dia a dia, para que nós possamos nos prepararmos para encontrarmos com esse Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E a palavra de Deus, aqui em Mateus 24, versículo 2, ela confirma que Deus está abreviando os dias, porque senão nós, os escolhidos, não suportaríamos de tão aflição em que a terra ela vai se passar. Então nós estamos vendo aí o que Jesus profetizou lá em Mateus, no capítulo 24, os princípios das dores. E então nós vemos aqui, por quê? Porque nós sabemos em que um dia Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, isto é, todos aqueles que creem que a sua morte e ressurreição na cruz são suficientes para reconciliá-los com Deus. Por isso é que nós temos, mais do que nunca, estamos na presença de Deus, preparando as nossas vidas espiritual, porque nós estamos aqui de passagem, e a palavra de Deus ela nos ensina que a vida do ser humano é como um conto rápido, né? É uma passagem muito rápida, e é por isso que nós, mais do que nunca, temos que estarmos preparados para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória Embora a Deus, aleluia. Não saibamos quando isso sucederá, a Bíblia garante que este momento chegará. Por isso, é preciso estar atento para não perder a oportunidade e estar preparado para este encontro com Jesus. Por quê? Porque nós vemos lá em Mateus 24 que os sinais que procedem à segunda vinda de Jesus estão acontecendo. Apostasia, aonde o ser humano ele tem se afastado da igreja, tem se afastado de Deus, e nós temos acompanhado alguns anúncios sobre o carnaval,
E nós vemos aí o que tem acontecido. A mídia, ela traz até a nós tanto uma escola de carnaval de São Paulo, como uma do Rio de Janeiro. Ela mostrou ali apostasia, ou seja, o homem distante de Deus. E nós vemos aqui em Mateus 24, do versículo 36 ao versículo 39, eu não vou estar lendo, porque tem muitas passagens aqui, mas nós vamos estar colocando aí para depois você possa estar acompanhando. Aonde Jesus, ele traz uma exortação à vigilância. Aqui em Mateus 24, 36, do versículo 39, a palavra do Senhor diz: porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós vemos aí aquilo que a Ivone ela passou para nós, em que o ser humano, a família, elas estão mais, vamos dizer assim, mais carente e estão buscando os prazeres mundanos dessa vida. E Jesus nos alerta aqui em Mateus 24, onde eu estive lendo, principalmente no versículo 38, pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, em que eles, nos dias de Noé, em que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E em seguida veio o dilúvio. Então nós vemos aqui que o ser humano, ele está mais preocupado em buscar os prazeres mundanos dessa vida, desse mundo. E nós sabemos que somos passageiros. Por isso é que muitos têm errado, porque lhe falta conhecimento. Então nós vemos aqui que não somente isso, mas aqui em Mateus 24, Jesus também ele começa a mostrar e nos alerta aqui através da palavra as inúmeras religiões, onde muitos falsos profetas estão aparecendo. Estava conversando com a Ivone, em que nós muitas vezes temos visto, através da mídia, em que muitas religiões estão focando as coisas materiais desse mundo, as coisas financeiras, casa, patrimônios, posições, né? E eles não estão focando o mais importante do evangelho, que é a salvação. Porque o próprio Jesus, ele nos ensina: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nós vemos aqui em Mateus 24, 23, em que a palavra do Senhor nos ensina. Mateus 24, 23 e 24 diz: então se alguém vos disser, olha aí o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que possível fora enganar até os escolhidos. Por isso, meu irmão, é que nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque é através da palavra que nós vamos alcançar a salvação. Aleluia. Se preocupe em se preparar para encontrar com Jesus. Por isso o profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, ele nos ensina: prepara meu povo, prepara Israel, para encontrar
com o seu Deus. Aleluia. Meu irmão, desse mundo nós não vamos levar nada. A única coisa que vai nos acompanhar são as obras. Tudo aquilo que nós fizemos, vamos dizer assim, de bom coração. Isso o Senhor nos recompensará. Por isso é que nós temos que dar testemunho, por isso é que nós temos que pregar a palavra, por isso é que nós temos que levar a mensagem da cruz às vidas, às famílias, para que elas venham se converter e entrar por esse caminho que se chama Jesus, porque ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Deus. ninguém vem Aleluia. ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Aqui em Lucas Sim, Senhor. 21, versículo 8, a palavra também do Senhor diz: respondeu ele: vede, que não vos engane, virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não os sigais. Por isso, irmão, é que nós temos que se posicionar diante da palavra em que Deus tem deixado para nós. Nós temos que fazer igual a igreja de Bereia, os bereanos. Nós temos que examinar tudo que você precisa para a sua salvação. Está aqui na palavra de Deus. E nós não podemos ter preguiça. Nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que examinar, porque são através da palavra que nós vamos alcançarmos a salvação. E Jesus ainda, ele continua dizendo aqui no livro de Mateus 24, a manifestação da apostasia. É o que nós estamos sentindo após essa pandemia do Covid-19, a manifestação da apostasia. E isto não é só aqui no Brasil, não. Eu tenho entrado em contato com outras pessoas em outras nações e eles têm revelado, mostrado a nós que também o povo estão se afastando de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo a última era da igreja sobre a face da terra. E os sinais, eles estão acontecendo. E tudo isso é um aviso para nós. As extremas corrupções, os avarentos, sem afeto natural, principalmente de filho para com seus pais, Deus. aparência de piedade, né? Aqueles que parecem crente, mas na realidade ainda não se converteram, né? É o que eu sempre tenho falado para a Ivone. Aquelas pessoas com aparência de piedade, pastor Luiz, Jesus é bom, Deus é maravilhoso. Pode contar comigo, eu vou na igreja. Não, pode ficar comigo, eu vou aparecer lá. E ele nunca aparece, nunca vem, né? Esses são os mais difíceis de se converter. Porém, aqueles que sempre estão dando trabalho, problema, no meio da família, no seu dia a dia, são esses que Deus quer. Aleluia. São esses que são os melhores que se convertam ao Senhor e que dão um bom crente, que Glória dão a Deus. frutos. Amém, para Jesus. que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o covarde, não. Senhor. Deus tem compromisso com os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, ou seja, guerreiro. Amém. Deus está selecionando guerreiros, soldados valentes, que possam fazer parte desse exército que vai morar no céu, Amém. cuja o capitão é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vendo a manifestação dos escarnecedores também, né? A gente tem acompanhado na mídia aí, principalmente no nosso Congresso, tantas leis, eles querendo colocar lá, porque são os últimos tempos, a manifestação dos escarnecedores. O princípio das dores, nós estamos vendo aí no meio das nações. Agora, no final desse mês, para o início do mês de março, estará completando um ano de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra.
que está acontecendo. E nós vemos que vidas estão sendo afetadas, em que eu trouxe uma estatística aqui, até ontem, mortes, já passou de 42 mil mortes, ferimentos não fatais, pelo menos 56 mil pessoas desaparecidas, 15 mil pessoas desalojadas, já passou de 14 milhões de pessoas desalojadas, edifícios destruídos, lá na Ucrânia, pelo menos 140 mil edifícios foram destruídos por causa da guerrilha, né, os ataques da Rússia, por causa da guerra lá na Ucrânia. E todo esse dano às propriedades já passa de 350 bilhões de dólares, meu irmão. Então nós estamos vendo aí os princípios da dores. Imagine, né, eu estava acompanhando, está fazendo frio lá, né? As pessoas estão passando necessidade, não só na Ucrânia, como também agora, dia 6 de fevereiro, que aconteceu aquele sismo lá na Turquia e na Síria, ou seja, aquele terremoto de magnitude que deu 7,8, em que abalou as estruturas daqueles edifícios. E nós vemos aqui que mortes já passaram de 47 mil pessoas. Ferimentos não fatais já passou de 114 mil pessoas. Desalojados, pelo menos 2 milhões e 400 mil pessoas. Pessoas afetadas, pelo menos 24 milhões de pessoas. Edifício destruído, pelo menos 6.500 edifícios destruídos. E todo esse dano, as propriedades já passou, eles fizeram uma média aqui de 50 a 85 bilhões de dólares. Então tudo isso aqui, meu, já são os princípios das dores que Jesus está prestes a buscar Deus, a sua igreja. Misericórdia, Senhor. Então nós vemos que isso são nos dias atuais, nos dias aqui em São Paulo, em que nós estamos vendo, aqui a Ivone está passando aqui para nós, né? A chuva que aconteceu ali no litoral norte, ali perto de Santos, ali em Cubatão, São Sebastião, né? Os demoramentos de terra, né? Morreu muitas pessoas estão desabrigadas. Então tudo isso são os princípios da dores, sem contar a pandemia do Covid-19, que nós passamos aí, vamos dizer aí já há 3 anos atrás em que começou. Até o dia 1º de janeiro foram confirmadas mais de 656 milhões de casos e mais de 6 milhões e 600 mortes no mundo. Segundo o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela OMS, na quarta-feira, agora, dia 4 de fevereiro de 2023. Porém, tem um número maior aqui. A BBC, no número real de mortes por Covid no mundo, pode ter chegado. A pandemia do Covid-19 causou a morte de quase 15 milhões de pessoas em todo o mundo, estima a Organização Mundial da Saúde. Então nós estamos vendo, irmão, os princípios da dores que estão acontecendo, que estão às portas. Por isso é que nós temos que nos preparar. Estamos preparados para a volta de Jesus. Porém, eu tenho uma notícia boa aqui. Aleluia. Lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2,
a partir do versículo 28 ao versículo 32, traz aqui uma mensagem em que tudo isso, nos princípios da dores, estaria acontecendo antes do dia do Senhor, um grande avivamento. Depois derramarei, livro do profeta Joel, 2:28 a 32. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilha no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o nome de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse entre os restantes que o Senhor chamar. Aleluia. Então, nós Glória estamos a Deus. vendo se cumprir a palavra de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Volto a dizer, aquela mensagem que o profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, deixou para nós. Prepare-se, Israel, para encontrares com seu Deus. Por quê? Porque esta palavra em que eu acabei de trazer aqui, Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32, em que Deus estaria derramando do seu Espírito Santo, nós estamos vendo, irmão, o que está acontecendo ali nos Estados Unidos, na cidade de Asbury, ali nos Estados Unidos, mais especificamente na Universidade de Asbury. Nós estamos vendo um grande mover de Deus através do Espírito Santo. Já faz quase 2 semanas em que há um grande mover de Deus ali nesta universidade. E eu fiquei sabendo em que o primeiro culto, quando começou o mover de Deus ali, eles estiveram lendo a palavra em que eu estive lendo aqui a semana passada, que se encontra aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. É isto, irmão, que Deus ele quer de cada um de nós. Senhor. Que nós não conformamos com as coisas desse mundo, mas que nós a transformamos. Porque nós estamos vendo muitas pessoas se conformando com as coisas desse mundo, principalmente com o pecado, as obras da carne, que está entrando muitas vezes dentro da igreja. E nós não podemos aceitar, nós, como líder, é por isso que nós temos que estar em constante vigilância numa vida consagrada, onde o altar, conforme a palavra de Deus nos ensina lá no livro de Levítico, no capítulo 6, versículo 13, o altar ele tem que estar aceso continuamente, não pode se apagar. Por isso que o profeta, ele nos traz a mensagem em que nós temos que buscar Deus enquanto nós podemos buscar. Profeta Isaías. E o sábio Salomão, ele nos ensina lá no livro de Provérbios, no capítulo 26, versículo 20, que sem lenha o fogo se apaga. Por quê? Porque nós estamos vendo muitos obreiros, muitos cooperadores se acomodando com as coisas desse mundo, porque não acontecem sinais. E a palavra de Deus, ela nos ensina que os sinais acompanharão aqueles que creem. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós temos visto acontecer lá nos Estados Unidos esse mover de Deus através do Espírito Santo. Ou seja, um grande avivamento eles estão vivendo nesses dias lá, aonde está sendo pregada a palavra, aonde está tendo oração,
louvor, adoração, quebrantamento, salvação de almas, curas, arrependimento, confissão de pecado, vidas se posicionando diante de Deus. Aleluia. Ou seja, as pessoas, as vidas, as famílias estão voltando ao primeiro amor. E é isso que Deus ele quer de cada um de nós. Hoje mesmo eu recebi da minha prima, da Tânia. Ela mandou uma mensagem ontem, um vídeo, mostrando um pastor lá da África do Sul, em que ali os irmãos, eles têm o prazer de ir na igreja, de ir adorar o Senhor, de servir o Senhor, de louvar o Senhor. E lá, o pastor disse em que eles não têm água potável como nós. A necessidade do pão de cada dia sobre a mesa, eles passam fome. Há muita carência. E as igrejas são longe. Mas eles vão servir o Senhor com alegria. É isso, irmão, que Deus ele quer de mim. É isso que Deus ele quer de você. Aleluia. Glória a Deus. Que nós voltamos ao primeiro amor. Por quê? Porque as coisas desse mundo, a nossa casa, o carro, nossos bens materiais, eles vão ficar aqui. E nós vemos Mateus 24, versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. É, Deus. Então, nós estamos vendo aí que o Senhor, ele está abreviando aqueles dias. Só não vê quem não quer. Quem não conhece a palavra de Deus. Ou quem não acompanha as informações que chegam até nós. Passamos a pandemia do Covid-19, onde eu trouxe o número em que milhões de pessoas padeceram, onde lá na Ucrânia e a Rússia estão em guerra, vai fazer um ano, milhões de pessoas, milhares de pessoas morreram, estão desabrigadas. O que aconteceu agora, o terremoto, né, lá na Turquia e na Síria, o que aconteceu a semana que passou agora, esse final de semana, aí na região do litoral norte do Brasil. Por isso, meu irmão, mais do que nunca, nós temos que nos preparar para nos encontrar com o Senhor. Porque a palavra em que Deus colocou aqui no meu coração, Ezequiel, capítulo 7, versículo 2 diz: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Está acontecendo. E nós estamos vendo o trabalhar de Deus. E Deus, que é misericordioso, Senhor, aleluia, ainda está abreviando os dias. Porque senão nós não nos suportaremos. Não deixe para amanhã. Prepare-se hoje para a volta de Jesus Cristo, pois ele pode vir a qualquer momento. Mas como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, é preciso crer no Senhor Jesus Cristo e entregar-lhe o controle de nossa vida. Mas para que as muitas preocupações diárias não desviem a nossa atenção da espera por Jesus, é preciso também manter um relacionamento diário com Ele, aleluia, por meio de oração e leitura da Bíblia, cultivando a convivência com outros cristãos
e vivendo uma vida que agrada a Deus. Isto é, esperar e vigiar. Por isso, o profeta Amós diz: prepare-se, Israel, para encontrar com o seu Deus. Aleluia. E aqui em Mateus 24, versículo 44, ainda o Senhor diz: por isso, estai-vos também apercebido, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por isso é que nós temos que estar preparados, porque o fim vem. Está confirmado aqui, livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Por isso, nós temos que nos preparar enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra, né, queridos? Porque como eu li no Palavra de Deus quando comecei a live hoje, no Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. É isso, queridos. Quanto mais nós podemos falar de Jesus, temos que falar. Muitos precisando, muitos necessitando, muitos carentes, muitos, desesperados, sem saber para que lado ir, para que lado andar. E nós que temos a palavra, nós temos que levar a palavra, levar o evangelho, enquanto é dia. Como eu disse já, a noite vem e nada nós podemos fazer. Que Deus possa ter misericórdia, de nós, que nós possamos, por termos falhas, por sermos muitos falhos às vezes, mas que nós possamos buscar mais o Senhor, estar mais na sua dependência. Amém? Aleluia. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está conosco à tarde aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Aleluia, Outros irmãos entraram, não deu para mim ver, a irmã Elza, a Cristiane, a Jucenilda, a Bispa Sueli, Deus abençoe, querida, irmão Ademar, Que Deus abençoe a irmã no ministério, em nome de Jesus. Irmã Camille, Renato, primo, que Deus abençoe, irmão Márcio Oliveira, outros irmãos que entraram, não deu tempo da gente ver, famílias, outros amigos, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, A minha cunhada, Elizabeth, entrou também. Então, são famílias, pessoas que a gente não dá tempo de ver. Irmãos, ainda teve, assim, pedido de oração, a prima Tânia pedindo oração pela família e por ela, saúde, não está bem já faz alguns dias. A Andréia pediu pela Fabiana também, pela aposentadoria. A irmã Ercília pediu pela família. A Jucenilda pelo sobrinho Lucas, que já passou por cirurgia, pedindo cura e libertação. A Tânia pedindo para a preparação do casamento, que Deus providencia, tudo de melhor para a filha dele, para a serva do Senhor. Então vamos orar por esses nomes e famílias ainda, pessoas que pediram oração. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus, Irmã Ercília por família, acho que eu já falei também. Então, irmãos, são esses nomes demais que entraram pedido de oração. Que você possa lembrar sempre de estar orando por nós, como eu tenho pedido. Que Deus continue abençoando, as nossas vidas. Para que possamos estar aqui todas as terças, 3 horas da tarde, nesse trabalho online. Amém? Que Deus abençoe então. Nós vamos orar nesse momento para que Deus continue, aleluia, a abençoar, a fazer a obra no meio dessas famílias, vidas que precisam ainda. Pai, em nome de Jesus, sou grata a Ti, Senhor, já pela oportunidade que o Senhor me deu de passar esse tempo aqui na Tua presença, Senhor, juntamente com nossos amigos, irmãos, família que está conosco. Obrigado por cada vida, Senhor. Cada um que pediu oração ainda, a irmã Tânia, Senhor, irmã Sebastiana, a irmã Ercília, irmã Andréia, a irmã Jucenilda. Toma nas Tuas mãos cada pedido delas nessa tarde.
Continua a falar, continua a agir, Senhor, segundo a tua graça e misericórdia. Continue a abençoar também a Camille, que está conosco, Senhor. Ajuda essa jovem, Senhor. Dê graça, prospera ela na sua, ó Deus, nos seus estudos, junto com a sua casa e família. Continua a abençoar, ó Deus, cada família, Deus, que esteve conosco, cada lar. Prospera, Deus. Faça segundo a tua vontade, o teu querer, para que o teu nome seja glorificado. Continua, Pai, conosco ainda no decorrer desse dia, que as tuas mãos de poder e de graça, que o teu Espírito Santo continue a estar ao nosso meio, ao nosso lado, junto conosco, nos ajudando, Pai, a continuar esta carreira a qual o Senhor tem nos proposto. Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe você e sua casa. Amém, queridos? Nós estaremos aqui na semana que vem, terça-feira, né? E que Deus abençoe. E ore por nós, né? Esse final de semana estaremos indo lá para o assentamento Santa Ana, Santa Irene, visitar lá os nossos irmãos e fazer um culto lá, né? Sábado e domingo, domingo à tarde, um culto lá para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos.